assim, as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, continuaremos com a história de Ana. Boa noite, amados. Paz seja com... Chegou o som aqui. Me dá gás, me dá som, que vocês vão ver só. Vai até meia-noite. Né? Eu falei para a Aline, faz tudo que tem que fazer, porque depois, na hora que eu pego, não tem mais para ninguém. Primeiro, amados, deixa eu pedir perdão a vocês pela surpresa que vocês tinham me programado terça-feira, né? Mas terça-feira eu estava novamente em crise. Você lembra aquela crise que eu não oro e eu continuo não orando? Que é a cura que eu falei para vocês, da falta de ar. Eu não orei. Se você orou, obrigado. Eu não oro. Eu não oro para isso, porque é falta de vergonha na cara. A gente quebra as leis da natureza, depois fica incomodando Deus. Então é gelado que se acaba. É muita coisa que eu faço que eu sei que eu provoco. Então, pelo amor de Deus, as coisas que você fica provocando, pelo amor de Deus, então pelo menos depois não fica enchendo as paciências, orando, se acabando, querendo resposta. Eu sei porque algumas coisas acontecem, mas dentre as coisas que acontecem, deixa eu falar para vocês uma coisa. Desde quando começou a campanha Mães e Pais da Fé, que depois entrou os filhos também, eles pedindo para entrar na campanha, eu não me lembro de um mês, eu não me lembro de um ano, que no mês de maio eu não fui parar no hospital. Eu não me lembro de um ano, desde que começou a campanha Mães e Pais da Fé, eu não me lembro um mês de maio que foi calmo para mim. O mês de maio era calmo, tinha aquelas crises bobas, tal, mas nada que me chegasse a levar para o hospital. Nada que parasse a minha história ou a minha vida. Mas quando aqui nós estávamos aqui na formatura dos casais, e no sábado eu já estava assim, ruinzinha. Na sexta-feira eu estava aqui, eu estava bem. No sábado eu estava péssima. No domingo um pouco pior. Na segunda foi piorando. E na terça cancelei tudo e fui parar no hospital. Mas por que, queridos? Eu lembrei, é maio. Meu Deus do céu. É maio. É mês de maio. Todo mês de maio eu tenho que parar no hospital. Mas eu sei que é por conta de batalha espiritual, por conta dessa campanha Mães e Pais da Fé. Todo mês de maio eu pago um preço muito alto. E foi porque quando Deus colocou isso no meu coração, a campanha, que é Mães e Pais da Fé resgatando filhos desta geração. Agora, o que é, queridos, Mães e Pais da Fé resgatando filhos desta geração? Porque no fundo, Mães e Pais da Fé, não é Mães e Pais de fé. Da fé por quê? Porque nós podemos ter filhos que não são filhos do ventre. Podemos ter filhos que são sobrinhos. Podemos ter filhos que são vizinhos. Nós podemos ter filhos na fé. E não filhos do ventre. Além dos filhos do ventre, nós podemos ter filhos na fé. E eu te pergunto, quantos filhos na fé você tem? Principalmente quando dizemos acerca das células de criança. Quando eu digo para vocês, e foi a visão que Deus colocou no meu coração, para nós nos levantarmos, para salvarmos esta geração, que é a geração de Samuel. É a geração, amados, que realmente confronta Saul, depõe Saul e unge Davi. É a geração Marco, é essa geração que Satanás está querendo tragar. Deus já havia me revelado isso, que é a geração dessas crianças e adolescentes, que estão sendo tão atacados. Quando eu costumo pregar nos adolescentes, eu falo para eles assim, eu tenho compaixão de vocês. Eu não gostaria de ter a idade de vocês, porque o caldo ainda vai entornar, a coisa vai ficar muito feia, e vai sobrar para vocês, porque com fé em Deus eu vou estar na glória, eu quero morrer. Eu sou a única que dou glória a Deus porque existe a morte. Porque eu não quero ficar nessa terra para ver o que vai acontecer. Eu quero estar bem longe daqui, quando a coisa ferver, eu quero estar longe daqui. Quando esse Titanic estiver afundando, eu quero estar muito longe daqui. Mas aí eu olho para essa turma mais jovem que eu não lamento de ter a idade que tenho.
Eu não gostaria de ser mais jovem, de verdade, eu não gostaria. Eu dou glória a Deus a cada ano que eu ponho o pé, em mais um ano que eu completo mais um ano. Eu dou glória a Deus, porque até aqui tenho vivido bem todos os meus dias. Até aqui eu tenho vivido bem todos os meus dias. Eu não gostaria de ser mais velha e também não gostaria de ser mais jovem. Eu gostaria de ter a idade que tenho, porque eu sei que na idade que tenho, eu estou dentro do propósito do Senhor para a minha geração. E o meu papel agora é preparar a geração de Samuel. A geração de Samuel, que são os adolescentes e crianças. E o meu papel é preparar adultos que se apaixonem por essa geração, marquem a história deles, para que eles venham aí escrevendo uma história, e é a história do avivamento. Mas toda vez, amados, que tem avivamento, tem perseguição. Não existe avivamento sem perseguição. E quem vai passar pela perseguição é essa turma. Antigamente, eu já comecei a mensagem. Antigamente, quando eu me converti lá com os meus 15 anos de idade, era uma brigadeira das igrejas, porque eles ficavam brigando sobre batismo no Espírito Santo, não batismo no Espírito Santo, guarda o sábado, não guarda o sábado, come isso, não come aquilo, a minha igreja é certa, a outra é errada, e desciam o pau na quadrangular, porque a quadrangular era a única diferente, porque as mulheres usavam calça comprida e recebiam o batismo com o Espírito Santo. Naquela época, ou você era pentecostal, ou você era tradicional. Então, o que acontecia muito há 30 anos atrás, era uma brigaiada boba. E quando eu entrei na quadrangular, eu achei muito diferente, porque era um povo cheio de poder, um povo cheio de fogo, mas tinha a mente aberta. E eu me identifiquei com aquele povo. Eu falei assim, puxa vida, porque antes todo mundo era assim, não pode assistir televisão, não pode isso, não pode aquilo. Eu achava essas coisas um absurdo. Eu achava, como não pode? O que é isso? Não pode ser televisão, não pode isso, não pode. Ele falou assim, eu achava isso um absurdo. Isso há 30 anos atrás, gente. Se você fizesse assim, ó, batesse o pé já era pecado, porque estava dançando. É uma coisa louca. Aí eu chego na quadrangular, o povo tudo animado. O povo bate palma e dá um balancinho para lá, um balancinho para cá. Eu falei, esse povo é diferente. Mas eu cheguei a duvidar. Quando eu entrei na quadrangular, eu cheguei a duvidar, porque era um povo tão para frente. De verdade, você está numa igreja que o povo é para frente. E eu cheguei, eu falei, Deus, acho que o senhor não está nesse lugar não, isso aqui deve ser uma seita. Isso aqui deve ser seita, precisa de nome quadrangular. O que é isso? Esse nome de igreja? Mais figura geométrica. Né? Quadrangular, esse nome de igreja. E eu comecei a questionar Deus. E eu falava para Deus assim, o senhor está nesse lugar mesmo? Eu tinha muito medo de entrar dentro de uma seita. Eu tinha medo de entrar nesses lugares assim que falam que é Deus, mas não é Deus. E eu já era muito pesquisador e eu pesquisava essas coisas. E eu tinha medo do fim dos tempos. E eu sabia que no fim dos tempos ia se levantar falso profeta. Eu não ia para lugar nenhum, eu era neutra. Mas eu tinha medo de me entrar numa enrascada. Porque eu não conhecia a Bíblia. E eu cheguei na quadrangular. Era um povo tão diferente. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E eu comecei a colocar Deus à prova. Se você tem dúvida que Deus está nesse lugar, começa a colocar Ele à prova, que você vai ver se Ele está aqui ou não está. Mas se você vê que Ele está aqui, pelo menos se posicione em nome de Jesus e siga Ele. Posicione-se e siga Ele. Eu comecei a colocar Deus à prova, eu começava a falar, se o Senhor está nesse lugar, vai acontecer assim. Se o Senhor está nesse... Porque eu tinha dúvida que Deus estava lá. Porque eu sabia que muitas pessoas falavam em nome de Deus. E o medo de entrar numa seita, ou me meter no meio de falsos profetas, né? Como eu falei, eu era pesquisadora. E aí, amados, se Deus, aí eu vi o poder de Deus dentro da igreja. E eu falava, mas não, esse pastor aí, ele deve ser formado. Esse pastor aí tem o poder de manipular as emoções das pessoas. Eu toda cheia de crise, né? Esse pastor aqui, nada, ele é bom. Eu estou com vontade de chorar, ele está achando que eu vou chorar. Não vou chorar não, vou não. Esse pastor aí, ele sabe manipular as pessoas, ele não vai me manipular. Aí eu descobri que o pastor era torneiro mecânico. Falei, torneiro mecânico não tem
esse tipo de formação. Torneiro mecânico não dá para fazer essas coisas. Se não é ele, o que eu estou sentindo então é de Deus. Então Deus está nesse lugar. Porque eu ia para a igreja e Deus falava no púlpito. E falava da minha vida. Só que o pastor não me conhecia. Eu não frequentava uma igreja do meu bairro. Eu frequentava a igreja lá no Vila Nova Curuçá. E eu morava no Jardim Helena. O pastor nem sabia quem eu era. Mal sabia que eu existia. E o pastor, e Deus usava o pastor, e Deus usava o pastor. E eu falava, é impossível. Ele está falando de coisas que aconteceu essa semana lá em casa. Ele não conhecia a minha família. E ali Deus ia provando que ele estava naquele lugar. E Deus ia provando que eu estava naquele lugar. E assim eu fui me convertendo. E quando eu vi de verdade que Deus estava naquele lugar, fiquei uns 4, 5 meses colocando Deus à prova. Testando a igreja, por medo. E eu vi quando Deus confirmou, é aqui. Aí ele falou, e agora, vai ou não vai? Eu falei, agora tem que ir, né? Porque se eu sei que o Senhor está aqui, se eu não estiver, agora eu tenho que estar, né? Deus falou, exatamente, então eu vou. E entrei de cabeça, aí me batizei. E eu sabia que batismo era coisa séria. E eu sabia que depois que eu me batizasse, eu não podia voltar atrás. E eu tinha medo de novo. Medo de me batizar. Porque eu sabia que era melhor nunca ter conhecido do que conhecer e desviar. E agora eu já era conhecedora. E se eu me desviasse, o preço ia ser maior. E a responsabilidade vinha devido ao conhecimento. E aí quando eu decidi me batizar, eu tinha certeza, eu falei, agora eu vou me atirar de cabeça, porque eu entendi que é Deus que está me chamando, e me atirei de cabeça, e graças a Deus, até aqui o Senhor tem sido fiel comigo. Até aqui, queridos, foi luta, a água subiu, a água desceu, muita coisa aconteceu, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui, são 31 anos de caminhada, e Ele tem mostrado que Ele é fiel, e Ele está neste lugar. E Ele está dentro dessa igreja. E tem um povo santo. Cada dia mais eu tenho percebido isso. E o mais fantástico, amados, é que no decorrer desses meus 31 anos, tem gente que não tem nem 31 anos de idade aqui, mas nesses meus 31 anos, eu tenho visto a glória de Deus. E eu tenho visto homens e mulheres se convertendo. Eu tenho visto pessoas sendo transformadas. Eu tenho visto famílias sendo transformadas. Eu sou testemunha viva do poder de Deus. Não tem como eu deixar Jesus, não tem como. Não tem outro caminho, só é esse caminho. E eu encontrei o caminho, aleluia. Eu queria achar o caminho e eu achei. Então só me vale agora trilhar por ele. E amados, eu dizia que lá atrás, há 30 anos atrás, a briga, o que falavam as igrejas, falavam muito, ficava aquela briga, qual é a igreja certa, qual é a igreja errada, qual é a igreja certa, a minha é certa, a tua não é certa, ficava aquela coisa. Hoje já vivemos mais em paz nessa situação. Hoje os evangélicos se respeitam, amadureceram, e eu acho isso muito bom. Mas hoje a briga é outra, amados. A briga hoje, no campo de batalha é outro. O campo de batalha hoje é no campo da moral. O campo de batalha hoje é moral. É muito pior do que na minha época. A época de hoje é muito pior. Porque na minha época, pelo menos quem estava dentro da igreja, 90% era crente de verdade. Porque quem não era não aguentava ficar. E hoje, se converter virou moda. Todo mundo fala que é evangélico. Existe agora evangélico não praticante. Gente, não, me fala. Evangélico não praticante é desviado. Vai para o inferno. Mudaram as nomenclaturas. Gente, que palhaçada que é essa? Evangélico não praticante. Não existe evangélico não praticante. Evangélico não praticante é desviado. Mas arrumaram agora a nomenclatura. O evangélico não praticante. E hoje, eu vejo que hoje está muito pior do que na época que eu me converti. Porque hoje você tem que vencer, permanecer santo. É difícil permanecer santo com tanta corrupção. É difícil, queridos, é difícil. Só que a coisa vai piorar.
só vai permanecer. Eu não digo permanecer dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja. Eu falei que hoje é status. Lógico que é mais gostoso vir para o culto do que para a missa. É mais animado. Olha, no culto você tem coreografia, você tem teatro, você tem uma boa palestra, as pessoas hoje estão mais instruídas, tem uma boa música. Olha, e não precisa nem dar oferta, ou seja, não precisa nem pagar. Entra, sai, tem família, todo mundo em família. É um bom negócio vir para a igreja. A questão não é quando está aqui, a questão é quando sai daqui. Né? E eu fico vendo, e eu olho para essa turminha que está chegando aí, que vai pegar essa igreja. Como é que vai pegar a igreja? Porque não é que eu estou ficando velha e eu vou morrer. Não é nada disso. Com fé em Deus eu vou. Né? Mas é uma questão de que eles vão pegar, eles vão ser os novos líderes da igreja. A liderança da igreja vai estar nas mãos deles. E eles vão ter que lutar contra o pecado. E eles vão ter que permanecer santo. E eles vão ter que ouvir a partir de agora. Eles estão sendo treinados agora. Só que é muito difícil. Como permanecer, como Samuel ficar firme diante de Ofni e Finéias. Quem é Ofni e Finéias, queridos? Não dá para nós lermos, porque eu já vou estar encerrando. Eu vou dar mais 10 minutos, eu vou encerrar já a pregação. Mas o que acontecia, amados? Na época que Ana estava orando, pedindo um filho, Eli era um sacerdote mor, e ele estava servindo a Deus, oferecendo sacrifícios pelo povo. Só que Eli era um banana, era um pai banana, não colocava ordem na sua casa. E eu não sei se tinha mãe ou não tinha mãe aqueles meninos, porque a mãe nem aparece. Ou se Eli era viúvo, devia ser, porque a mulher não aparece. Tem mulher que nem sei, deixa para lá. Mas cadê a mãe desses meninos? Eu não sei. Eu sei que fala de Eli, que era o pai. E Eli era um banana, não colocava ordem na casa. E como era o sacerdócio, o que acontecia dentro do templo, os filhos ajudavam, seguiam o sacerdócio. Porque era família sacerdotal. E Eli está lá servindo no templo, está lá oferecendo sacrifício. E Ana vai lá chorando. Ana vai lá, vocês viram aqui a peça, parecendo que estava embriagada de tanto que chorava, que ela não abria a boca, amados. Ela só murmurava. Ela só mexia os lábios. E chorava muito. O Eli, o sacerdote mor, chega para Ana e fala: mulher, você está embriagada a essa hora. Olha a percepção desse sacerdote. Mas, amados, ainda que Eli não enxergasse um palmo diante do seu nariz, era um banana. Ainda que Eli não tivesse mais visão, mas ainda ele tinha autoridade sobre a vida dele. Porque ele era o sacerdote. Ele não enxergava um palmo na frente do nariz dele. Porque ele estava, o discernimento zero. Banana, a casa dele estava uma bagunça. Mas, quando Ana, ele indagou a Ana, dizendo: mulher, você está embriagada essa hora? E ela fala: não, meu senhor, eu não estou bêbada. A minha alma está angustiada. A unção estava sobre aquele homem. Só que a geração dele ia passar. Mesmo ele sendo meia sola, a geração dele ia passar. Mas a autoridade estava sobre ele, porque Deus respeita, não é a pessoa, Deus respeita a autoridade que ele delegou. Então, mesmo que ele estava fazendo as coisas não do jeito que o Senhor queria, a autoridade ainda estava sobre ele, porque ele era o sacerdote mor da época. E o que foi que ele fez, amados? Qual é o poder de um sacerdote? Ainda que o sacerdote não seja aquela coisa toda, mas quando a unção está sobre ele, a autoridade está sobre ele. Ele chegou para Ana e falou o seguinte, ele não sabia nem o que ela pedia. Ele fala o seguinte, olha só a fria que ele podia entrar. Porque ele falou o seguinte: bom, então que Deus te conceda
aquilo que você quer. E na hora que o sacerdote abriu a boca, Deus usou a boca de Eli e a palavra foi liberada, como se fosse Deus. Ainda que ele não fosse o melhor sacerdote do mundo. Mas a autoridade estava sobre ele. E na hora que ele abriu a boca, Ana pegou e recebeu a palavra dele. Ele não perguntou o que ela queria. Sou estéril, eu quero... Não, prestem atenção depois no texto, que fala assim, eu estou angustiada. E ele pega e fala, que seja feito aquilo que você pede. E libera ela. E ela já saiu de lá do templo, dizendo o seguinte, eu vou conquistar, porque o profeta falou, o sacerdote falou, eu vou conquistar. Foi a fé de Ana, queridos. Não foi a fé de Eli. E Eli tinha 2 filhos, que faziam o sacerdócio com ele. Preparava o sacrifício. Uma família complicada ele tinha, por culpa dele, porque ele era banana. Não colocava ordem na casa dele. E ele via os filhos dele aprontando. Os filhos dele olha o pecado da promiscuidade, da moralidade. Os filhos dele estavam simplesmente tendo relação sexual com as meninas, com as mulheres de Israel, na porta lá do templo lá. Olha só, os sacerdotes, ou seja, a futura geração de sacerdote, corrompida. Aí ele fala, sabe o que ele fala no texto? Depois você lê toda a história, não dá tempo da gente ir. Ele fala o seguinte, meninos, para com isso, o que Israel vai falar de vocês? O que Israel vai falar de vocês? O povo está falando de vocês. Espera aí. O que o povo está falando? Está preocupado com o que o povo está falando? Ele devia se posicionar como homem de Deus. E dar uma pega nos meninos, né? Nos rapazes. E falar do evangelho para eles. Não o que o povo... Ele estava preocupado com o que o povo estava falando. O coração de Eli já estava longe do Senhor. E foi aí que Deus estava preparando Samuel. Deus estava preparando Samuel para pegar o lugar de Eli. E para pegar o lugar dos 2 filhos dele. Porque Deus rejeitou a geração de Eli. E Deus trouxe alguém de fora que não tinha. Queridos, Samuel não tinha uma unção sacerdotal. Samuel, ele não era de uma família de sacerdotes. Me preocupa os nossos filhos que estão aqui dentro. Será se Deus vai ter que trazer gente de fora para levantar sacerdotes? Porque os nossos estão todos corrompidos? Porque não temos conseguido passar o que é Deus para a vida deles? Porque Deus levantou Samuel. Samuel veio de fora. Samuel não veio de dentro. Muito bem, ele poderia ter formado os filhos dele para serem os precursores da unção, do poder de Deus, da autoridade. Deus rejeitou o filho de Eli. E falou o seguinte, eu pego alguém de fora, mas os teus filhos eu não quero. Porque o coração deles está longe de mim. Eles estão na igreja, porém o coração deles, na igreja, no templo, mas o coração deles não está no templo. Eu vou trazer alguém de fora. Queridos, o que eu digo à geração de Samuel? Eu quero que o meu filho, que já passou agora da adolescência, agora já é jovem, eu quero muito que ele seja a geração de Samuel. Eu quero muito, mas eu também estou de olho, sabe em quem? Na geração de Samuel que está lá fora. A geração de Samuel que está lá fora. Os filhos de Ana que estão lá fora. Mulheres que estão orando, pedindo salvação para os seus filhos. Mulheres que não sabem, não conhecem a palavra. Mulheres que estão aflitas. Não porque de repente quer um filho, mas porque não sabe o caminho para salvar esse filho. E nós podemos salvar as Anas que estão lá fora e salvar também a sua geração. Eu estou de olho nas mulheres lá fora que estão sofrendo. Nós estamos aqui, estamos recebendo alimento, nós estamos dentro do templo, estamos ajudando nos ofícios, sacrificando ao Senhor, estamos dentro do templo.
Mas eu estou falando da geração que Deus vai levantar. E não vai levantar somente de dentro da igreja, não. Porque tem muito filho de crente se perdendo. Tem muito filho de crente se perdendo. Mas Deus não vai comprometer o propósito dele por causa dos filhos de Eli, por causa de Ofni e Finéias. Ele busca Samuel lá fora, mas que ele vai levantar pregador, ele vai levantar profeta, nem que seja atrás de uma bananeira, ele vai levantar, porque a palavra dele vai se cumprir. Então, queridos, em nome de Jesus, não pense porque o seu filho está aqui dentro, não pense que ele está salvo. Não baixe a guarda. Não acredite que ele está conhecendo tudo. Principalmente se não frequenta os pequenininhos que não frequentam a escolinha. É necessário que eles vão para a escolinha. Eles têm que aprender na linguagem deles. Então, é necessário que eles vão para lá. É necessário que os adolescentes, que os jovens estejam envolvidos nos grupos que falam a língua deles. Não acredite que porque o seu filho está aqui, não acredite que está tudo bem. Ore, busque ao Senhor, porque em nome de Jesus, os seus filhos, o meu filho, vai ser a geração de Samuel em nome de Jesus. Essa geração vai se salvar, Senhor. A geração de... Porque Ofni e Finéias, amados, leia lá o que aconteceu com eles. Deus reprovou os filhos de Eli. E eles morreram. Eles morreram. E foi um atrás do outro. Ou aqueles dois que estavam aprontando, o que aconteceu? Morreram, se perderam. E a tragédia foi tão grande porque ele era um banana. Mas ele era um pai amoroso, ele amava os filhos. Ele não era negligente, ele só era banana. E na hora que ele recebe a notícia da tragédia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Tamanho foi o susto quando ele recebeu. Queridos, em nome de Jesus, que eu e você, como Eli, possamos estar buscando ao Senhor. Como Eli no sentido de sacerdote, que Eli estava distante do Senhor. Eli estava achando que estava tudo bem. Eli não estava de olho nos filhos dele. Eli achava que os filhos dele estavam no templo, estava tudo bem. Eli estava achando que Ofni e Finéias estava beleza, porque estavam ajudando a fazendo tudo errado, mas dentro da igreja. E ele achava que havia salvação. Até que tudo se acabou e ele viu que não tinha. Então eu e você, como Eli, que nós possamos então, essa geração dos mais velhos, você que é mais velho, você que é mais jovem aí, você é a geração de Samuel. Mas eu e você, como Eli, você que já tem filho, não baixe a guarda, ore pelo seu filho, jejue, unja, a Aline falou aqui, né? Unja a sua casa, unja seus filhos, não acredita que está tudo bem, não acredita, não está tudo bem. Eles estão sendo tentados todos os dias, eles estão sendo tentados, não, mas a gente ensina na igreja, queridos, é 1 hora de culto para 8 horas por dia na escola. A briga não dá, é ruim, o embate é difícil. E quando eles vêm, ficam dispersos. Se é 1 hora de culto, eu posso colocar que é 15 minutos que eles estão ligados. Isso quando vem. E você acha que os seus filhos estão sendo preparados dentro da igreja? Você acha? Querido, eles têm que ser preparados dentro de casa. Eles têm que estar sendo preparados lá dentro. Eu não sei como está a sua casa, mas eu te digo uma coisa, não baixe a guarda e não acredite que está tudo bem. Porque não está tudo bem. As tentações estão aí. E essa geração, eles vão ter que enfrentar. Eu lamento, eu tenho compaixão deles. Eu lamento muito quando eu olho e falo o seguinte, que abacaxi que vocês vão pegar. Porque vocês vão ter que enfrentar a homossexualidade, que a coisa vai piorar. Vocês vão ter que enfrentar isso. Vocês vão ter que enfrentar drogas. Não é eles enfrentar drogas, também. Mas eles vão ter que enfrentar uma geração que estará doente. E só quem passou por isso sabe o que é. O mal hoje não é mais álcool. O mal hoje é droga. E o povo está entrando.
E o povo está entrando. E quem vai curar esse povo? Gente, sair do álcool é uma coisa, sair da droga eu quero ver. E agora? Para quem vai ficar o abacaxi? Porque a coisa vai piorar. E está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. E vai ficar para eles, em nome de Jesus. Eu quero que eles tenham muita unção. Eu não falei, hoje eu não vou, apesar de eu ter começado a pregar, mas eu não vou pregar hoje. Hoje, eu vou pregar mesmo sexta-feira que vem. Tá bom? O meu propósito hoje é só falar para vocês que fique atento. Hoje nós vamos orar, eu quero orar muito pelos pais e mães da fé e os filhos da fé. Até por conta que é dia das mães domingo. E eu não gostaria que passasse em branco. Porque mãe, quem não é mãe aqui ainda levanta a mão? Solteiras, todos que não é mãe. Você que é mulher e não é mãe ainda. Nossa, que pouquinho. Baixa a mão. Você que é mulher e é mãe, levanta a mão. Muito bom. Bem pouquinhas que não são, né? Mas você vai ter o desafio. Você que ainda não é mãe, mas vai ser em nome de Jesus um dia. Tá bom? Porque é bênção pura ser mãe. Então você que vai ser mãe, você que vai ainda passar por outras gravidez, você que já é mãe e vai ter outros filhos, você tem que estar mais atenta ainda do que as mães que já estão mais velhas aí. Porque o desafio também está na tua mão. Porque você vai ter que ser uma Ana para preparar esse Samuel. Você vai ter que ser uma mulher de oração. Você vai ter que, não é uma questão de escolha, querido. Você vai ter que ser, senão você não vai vencer essa parada. Porque a briga também é tua. A briga para eles no sentido de serem os profetas e serem os pastores. Mas a briga é tua de salvar essa geração em oração, em jejum, em guardar seus filhos. Eu não sei para quantos chegou, eu mandei o vídeo aí para alguns. Teve um rapaz que me mandou um vídeo falando da briga que está acontecendo lá em Brasília. Quem já assistiu o vídeo lá da Damares, quem já assistiu? Olá, 1, 2, 3, tá? Assistam, gente, é muito bom o negócio lá, tá pegando, coisa tá pegando lá em Brasília, eu adoro uma muvuca. Eu adoro quando alguém se levanta, ainda bem que Deus não me coloca em certos lugares, porque eu acho que eu estaria presa. Ai, Jesus, eu acho que eu estava presa, eu tenho certeza, ainda bem que Ele não me deu poder. Porque eu sou meia revolucionária, né? E me mandaram o vídeo, e na medida que quem mandar e-mail para mim, eu repasso quem está. Vamos repassando esse negócio aí. Ai, eu não sei. É uma doutora Damares, não sei o que lá, que ela está dando uma palestra aí, falando do que está acontecendo lá em Brasília, e das coisas que estão querendo empurrar de goela abaixo aos nossos filhos. Alguém me mandou e eu repassei para uma dúzia aí. E vai repassando, que estão fazendo um movimento lá em Brasília, por conta dessa perseguição, né? Porque o que estão colocando nas escolas, estão preparando as nossas crianças, estão preparando as nossas crianças para serem homossexuais, estão preparando as nossas crianças para serem usuários de drogas, e isso está vindo da escola, imposto pelo governo. Só que é bom quando esses bambambam lá de Brasília, eles abrem o bico. Eu acho maravilhoso, deputado, esse povo, porque eles têm que fazer alguma coisa, a igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa, e eu amo quando alguém faz. E então me mandaram, depois, procura, você vai achar, tá bom? Mas aí, sexta-feira que vem, eu quero falar mais um pouco sobre isso. O que é que está sendo preparado? Você põe a sua criança dentro da escola, você põe a sua criança e você acha que ela está sendo cuidada, e você não sabe o que estão fazendo dentro das escolas. E agora ela fala até sobre isso, que agora os pais querendo filho dar trabalho, então enfia o filho na escola 8 horas por dia. Porque filho dá trabalho. E cadê a presença dos pais na vida dessa criança? Dá na mão de educadores, que só Deus sabe qual que é a fé dessas pessoas, qual que são os princípios dessas pessoas, e eles estão induzindo esta geração. Coisas que não acontecia na minha época e nem na tua.
Só que essas crianças vão crescer. Esses juniores estão crescendo. E eles estão sendo formados por cartilhas do governo. E o bicho está pegando lá em Brasília. E eu amo isso, né? Então, depois a gente fala sobre isso sexta-feira que vem. Mas nós temos um grande desafio, queridos. Eu sou meio revolucionária, você já me conhece. Eu sou meio inconformada com esse mundo. Então eu fico vendo, se Deus me colocasse numa posição mais de autoridade, provavelmente eu não estaria exercendo, eu estaria presa. Porque eu não consigo ficar calada, eu abro a boca, eu falo. Eu arrumei, foi muito encrenca dentro da faculdade. Eu arrumei, foi muito encrenca em muito lugar que eu passei. Né? Mas era café pequeno, então não repercutiu tanto. Né? Mas por quê? Porque eu não sou conformada com esse mundo. E quando eu me converti foi para fazer mudança. A primeira mudança que eu queria era na minha vida. E na minha vida o Senhor transformou. Agora eu quero transformar, queridos, aqueles que estão à minha volta. E falar que o Senhor pode fazer algo diferente. O Senhor pode salvar, o Senhor pode transformar. Se você tiver um posicionamento, se você estiver firme, se você for determinado, a sua vida muda. E eu sei que muda pelo poder do Evangelho, porque a minha vida mudou, e eu tenho visto a vida de muita gente mudando. E o que acontece, muita gente não consegue mudar, porque não conhece o Evangelho. E eu quero que o Evangelho chegue àqueles que têm boa vontade, àqueles que têm força de vontade. Eu quero que o Evangelho chegue a essas pessoas, porque eu sei que coisas tremendas vão acontecer na vida dessas pessoas. É por isso que eu amo pregar o Evangelho, eu amo falar de Jesus, mas eu amo falar de Jesus para não crente. Eu adoro falar de Jesus para não crente, e não gosto de pregar o Evangelho para crente. Mas para não crente, gente, é uma maravilha para mim. Eu adoro evangelizar, porque eu adoro ver a transformação. Eu adoro ver a mudança. Essa mulher aí, como é o nome dela? Doutora Damares Alves. Pregação do YouTube da Damares Alves. Acha aí, alguém me mandou, achei interessante, repassei. E vão vendo aí, tem umas coisas bacanas acontecendo. Bom, queridos, as coisas estão feias. E eu venho aqui para falar boas novas, porque eu tenho que pregar o Evangelho, que o Evangelho é boas novas. Mas eu quero dizer para você, para acontecer a boa nova na tua vida, você tem que ser de oração, você tem que ser de consagração, você tem que buscar o Senhor, que só a vida de igreja não te leva para muito lugar, não. Só frequentar a igreja é bom, mas passa um melzinho ali na tua alma, faz uma cosquinha, mas não traz mudança. O que traz mudança é realmente você se aprofundar nessa palavra e viver essa palavra. Se você viver essa palavra, alguma coisa vai acontecer na tua vida de verdade. Então não adianta só você ouvir aqui, é importante que você leve para sua casa a transformação que o Senhor pode fazer na sua família. Como hoje é um dia especial, que eu queria muito orar realmente pelas mães, em especial, eu gostaria de fazer orações específicas, porque eu gostaria que o Senhor te curasse de algumas coisas, mulher. E eu gostaria então que, coloque-se de pé. Eu quero já partir para o final. E eu quero orar e dizer que Deus te capacite e te unja no nome de Jesus. Mulher, que Deus te unja, já que estamos no dia das mães. Pai, em nome de Jesus, que Deus te unja com autoridade. Sabe, que a bananice de Eli não esteja sobre a tua vida no nome de Jesus. Pai, que você seja firme no nome de Jesus. Filhos que sejam obedientes, não sejam igual Ofni e Finéias, não se percam. Filhos, não se percam. A promessa é para vocês. A promessa é para vocês. Deus não precisa chamar ninguém de fora, se você se posicionar. Então, queridos, em nome de Jesus, você que é filho, é para você. Você vai continuar salvando essa geração. O Senhor vai usar a tua vida como filho. E você como mãe, Deus vai usar a tua vida. E você como pai, Deus vai usar a tua vida. Você que é filho, Deus vai te usar a tua vida como profeta, como apóstolo, como pastor, como evangelista, como missionário, como homem e mulher ungido, que estará lá vivendo a sua vida secular. Mas igual os homens e mulheres lá de Brasília, estão sendo usados por Deus dentro da sua profissão. Nem todos serão pastores, e nós não precisamos de tantos pastores. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus.